Olá, sou Vander Matos, direto do Fatos e Feitos. A minha entrevistada de hoje é graduada em Ciências Sociais, mestrado em Sociologia e agora doutoranda em Educação. Candidata a vereadora com o número 45678. Ela vem para melhorar. Eu converso com Bruna Gaioso, mas depois da vinheta. Olá, internautas! Recebo hoje com muito carinho, com muita alegria, posso chamar de doutora, né? Quase. Bruna Gaioso. Olha, muito alegre, muito feliz de recebê-la aqui nos nossos estúdios. E eu estou muito curioso, eu acho que os internautas também, né? Tanto título, né? Tanta competência e agora você quer colocar tudo isso a favor da sociedade de alguma forma. Bruna, bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, é um prazer. Olá a todos os internautas e vamos conversar. Bora lá. Eu acho que a primeira pergunta que nós queremos fazer, e eu acho que os internautas também, é de onde vem a Bruna. Você é carapoense, Bruna? Carapoense, raiz, nascida e criada. Eu dou risada que tem gente que fala, nasci e me criei. Aí dá a impressão que a pessoa se criou, né? Sozinha. Aí eu sempre fico cuidando aqui. Nascida e criada por meus pais, ali na finalzinho do centro, comecinho da Planalto. Região periférica aqui da nossa sociedade. Exatamente. Ô Bruna, e aí como é que foi a sua infância nessa linda Planalto, meio centro, né? Como é que foi a sua vida pregressa? Rapaz, foi correndo no brejo. Pescando, brincando com as rãs, né? Era muita rã e sapos, né? Pescando o que eu achava que eram peixinhos, mas depois eu descobri que eram girinos. Girinos. Quem não fez isso na peneira, né? Não é? Felizíssima. Minha infância foi muito boa, né? Meus pais são maravilhosos, graças a Deus. Nós crescemos ali com todo o cuidado do mundo. Numa época em que Carapuá era um pouquinho menor, né? Então, assim, quantos anos você tem, que me permita a pergunta? Eu tenho 31. 31 anos. Isso. Então, Carapuá era um pouco menor, a gente tinha um pouco mais de liberdade, brincava na rua. Minha infância foi maravilhosa. Ô Bruna, e você estudou toda a sua vida? Eu vi que você tem um currículo aqui invejável aqui, né? Você toda a vida estudou em escola pública? Toda a vida estudei em escola pública. Comecei a estudar ali no Narciso Menezes. Quando fechou, não tinha mais para onde ir, porque eu gostava demais daquela escola. Aí mudei para o Cleus, estudei um tempo no Viana, mas sempre em escola pública. Sempre gostei muito de estudar. Eu faço essa pergunta porque quando a gente vê uma pessoa com currículo de graduação assim, a gente fica perguntando, deve vir de escola particular, né? Não. Não tinha nem de onde tirar, né? E você sempre, de onde que veio essa paixão pela área da sociologia, das áreas sociais? É engraçada essa pergunta, porque assim, eu achava que eu era tímida no começo, sabe? E aí eu falei, cara, eu vou procurar alguma coisa para eu soltar um pouco essa timidez. E aí eu lembro que quando eu pesquisei sobre os cursos que tinha no FGD, porque assim, a minha única possibilidade era a universidade pública, né? Meus pais não tinham como pagar. Então eu falei, eu vou pesquisar o que nós temos disponível e vou escolher ali. Aí eu lembro que eu pesquisei coisas relacionadas à palestra, a pensamento crítico, e na hora apareceu Ciências Sociais. E aí eu li toda a emenda do curso, né, e achei maravilhoso. Falei, cara, vai ser isso aqui. Isso que eu quero para mim. É isso aqui que eu quero para mim. Ô Bruna, me tira uma dúvida, que eu acho que é a dúvida dos internautas. E sempre quando eu faço, Johnny, uma pergunta aqui, eu fico pensando que os internautas também teriam essa dúvida. É verdade que a pessoa se torna mais crítica quando ela começa a estudar um pouquinho sobre as áreas sociais, assim, principalmente com relação à religião, um pouquinho de sociedade, política? Como que é essa descoberta? Você se encontrou ali? Teve conflitos interiores ou não? Muito. Eu tive momentos muito difíceis, principalmente com relação à religiosidade, né? Porque assim, quando você começa a estudar, se você estudar muito, né, você começa a ver tudo de uma maneira muito diferente. E aí você começa a técnica, científica. Você começa a questionar. E se você descuidar, você vira uma pessoa muito chata. E aí você precisa ter todo esse cuidado de perceber, né, os limites entre teoria, entre vida prática, né, entre cotidiano. Eu digo que eu aprendi muito com essas graduações, com essa parte acadêmica, mas eu aprendi ainda mais vivendo a vida, trabalhando nas comunidades onde eu trabalhei, com as minhas experiências de trabalho, me trouxeram, assim, mais coisas significativas para minha vida. Você fez muitos trabalhos de campo, convivendo com grupos, assim, ou foi mais teoria?
Na faculdade, fiquei mais no campo da teoria, né? Eu estudava mais. Eu fiz algumas pesquisas, poucas pesquisas de campo, principalmente com os povos indígenas, mas depois que comecei a trabalhar de verdade, que eu entrei para o mercado de trabalho, né? Depois do concurso, inclusive, é que eu comecei a conhecer a realidade da nossa cidade, né? Porque antes ficava tudo no plano muito teórico. Depois que você conhece o povo de verdade, que você conhece a realidade, você começa a pensar de uma maneira diferente. Tá. Ô Bruno, eu estou aqui muito curioso, né, para saber também como que foi esse seu interesse pela vida política, né? A gente percebe que tem tudo a ver, né? A questão do estudo social, com a sociedade, desenvolvimento, juventude, etnias, enfim. E aí você acabou assumindo uma tarefa dentro da administração. Foi dali que surgiu esse desejo de cooperar, de achar que você pode colocar um pouco dos seus conhecimentos a favor da sociedade? Como foi isso? Foi assim, na verdade, isso tudo começa lá no mestrado, né? No mestrado, eu comecei a estudar políticas públicas para mulheres, violência doméstica. Minha pesquisa foi sobre violência doméstica em Dourados, né? Pesquisando principalmente dentro da Delegacia da Mulher em Dourados. Carapó não tinha Delegacia da Mulher, por isso eu fiz a pesquisa lá. Começando essa pesquisa, esse caminho de estudar sobre gênero, estudar sobre as relações entre homens e mulheres, sobre violências, eu comecei a sentir despertar em mim um interesse maior sobre essas questões, né? E aí, quando eu assumi o meu concurso aqui em Carapó, na verdade, eu nunca tinha pensado em estar nesse cargo que eu assumi, né, de educadora social. Quando eu assumi, eu falei, e agora, né? Que relação que isso tem com o meu estudo? E aí eu fui descobrindo que tinha muito mais relação do que eu imaginava. Eu assumi o concurso e fui trabalhar na comunidade indígena Teicuê, né? E aí lá eu aprendi muito, né? Aprendi coisas incríveis e comecei a ter uma visão também sobre as especificidades do que é ser mulher, o que é ser mulher indígena, né? Porque é diferente. O que é ser mulher branca, o que é ser mulher negra, o que é ser mulher pobre. Embora todas nós passamos por algumas violências que são comuns, é diferente para cada classe, cada etnia. Eu comecei a refletir um pouco sobre isso. Como eu já estava ali estudando sobre gênero, né? Tinha terminado o mestrado, começando o doutorado, e sendo muito participativa, eu sempre gosto de participar de tudo, eu recebi essa oportunidade de entrar para a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres no município de Carapó. Eu assumi, acho que passando uns 6 meses que eu tinha assumido meu concurso, eu assumi a coordenadoria. E aí foi uma experiência maravilhosa, né? Trabalhando... Eu acho interessante quando se fala em políticas públicas para as mulheres, porque a sociedade ela tem uma certa tendência, né? Isso, claro, não é uma regra, mas tem uma certa tendência de avaliar apenas aquilo que se pode palpar, né? O que é tangível. E aí você vê algumas ações, né, voltadas para as mulheres que às vezes não aparecem muito, né? E existem, mas não aparecem muito. E parece que não, mas Carapó conta com um alto índice, né, de violência doméstica, psicológica, enfim, né? Você viveu tudo isso dentro da sua área de atuação? Sim, isso é uma coisa que você está me falando e que me chama a atenção, porque é uma coisa que eu sempre falo. Que é assim, é muito fácil a gente jogar os números de quantas mulheres passaram por violência doméstica em Carapó, né? Mas é um pouco mais difícil a gente mensurar quantas mulheres nós impedimos que continuassem em violência doméstica aqui em Carapó, né? E nós temos uma rede muito bem estruturada, que eu falo muito bem em todos os municípios que eu vou e que eu ouço os outros municípios falarem muito bem da nossa rede também, porque esse trabalho é um trabalho coletivo, de formiguinha, né? Então, às vezes, a gente não consegue mostrar esses dados. E alguns dados nem pode mostrar, Bruna, né? Mas começa exatamente aonde isso, né? A gente fica pensando, isso começa no lar, vem da infância, vem da adolescência. É difícil pontuar da onde exatamente partiria? A gente tem 2 abordagens de pensamento, né? Eu, como socióloga, eu vou dizer que, geralmente, isso são conflitos exteriores, né? Que chegam na pessoa. Por exemplo, o homem, eu dificilmente vou acreditar que ele nasce como agressor, como autor de violência doméstica, né? Mas, a depender de como ele é criado e de todas as circunstâncias que ele passa, ele acaba construindo uma personalidade machista, né? E o que é o machismo? É a visão de que o homem é superior à mulher e que ele deve, então, doutriná-la, comandá-la, né? E aí, hoje, isso é muito mais sutil, mas ainda existe, né? Às vezes a gente não percebe.
Então, esse homem, ele vai acabar exercendo, alguns vão acabar exercendo esse machismo de uma forma violenta, né? E para a mulher também. Se a mulher ela é criada num lar violento, num lar em que a mãe é muito submissa, em que ela presencia a violência como sendo uma coisa rotineira, pode ser que no futuro ela acabe achando que isso é normal. Já vivi tanto, isso deve ser forma de relacionamento mesmo. Meus pais eram assim, meus tios eram assim. E aí a mulher acaba aceitando muita coisa também. E tem aquela questão também da situação econômica também, né? Também. Às vezes se submeter pela situação econômica, porque o esposo, o cônjuge é quem financia, né? Propriamente dizendo, mais tecnicamente dizendo, e ela acaba preferindo viver ou submeter, né? Mas vamos falar de política, eu estou mesmo curioso, né? Para a gente falar um pouquinho, eu acho que os internautas querem saber. Bruna, vamos lá. Você colocou o seu nome, eu primeiro quero te parabenizar, que eu acho que hoje até tem muita coragem, né? Eu acho que você tem um currículo muito bom, né? E aí vem a dúvida, né? O que a pessoa quer fazer na política? E aí essa pergunta que eu quero fazer para você. Quais são as suas propostas, né? O que você tem para inovar, para renovar o parlamento, né? O que vem de diferente da Bruna? Olha, eu vou te dar duas respostas, né? Primeiro, essa questão ela é muito complicada para mim, porque realmente, por conta desse currículo que eu construí com muito carinho, com muito empenho... E dificuldade, imagino. E muita dificuldade, eu sinto que quando a gente entra para a política, parece que a gente perde um pouco do mérito. Algumas pessoas estão acostumadas a associar política com coisa ruim. Então, a partir do momento que você, mesmo tendo todo esse currículo, entrou para a política, você parece que não tem mais a confiança que você tinha do povo antes, né? Isso foi assim o primeiro grande problema que eu encontrei na política. Mas por que mesmo imaginando que isso fosse acontecer, eu decidi entrar para a política? Tem algumas questões dentro da política que me deixam muito insatisfeitas, né? E eu penso a Câmara como não só como um braço da administração pública, não só como um braço do executivo, mas também com um papel de se posicionar, né, diante do que o executivo propõe. Nem sempre só dizer amém para o que o executivo propõe, né, mas trazer inovações. E eu percebo que em Carapó, infelizmente, por nós termos uma Câmara antiga já, a maioria dos nossos vereadores já tem aí mais de 20 anos de carreira, né, acaba que a gente perde um pouco desse contato. Né? Desse contato de anos. Você está dizendo, então, que nem sempre significa ser situação, significa concordar com tudo. Exatamente, sim. Né? Você pode ser muito bem situação, quer dizer, não precisa ser oposição ao executivo, mas se posicionar de forma que talvez você entenda que isso não seria importante naquele momento. Ou favorável para a população naquele momento. Né? E para isso é importantíssimo que você entre sem nenhuma amarra, sem amarras políticas, sem amarras econômicas. Né? Eu e você estamos aqui conversando, somos amigos, pode ser que a gente discorde de alguma coisa, não tem problema nenhum. Né? Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que eu acho realmente que a nossa Câmara precisa de mulheres. Né? Nós temos uma vereadora que ela consegue fazer poucas coisas ainda dentro da possibilidade dela por ser só uma mulher. E homens e mulheres têm visões diferentes do que é importante para a sociedade. Visões não antagônicas, mas visões complementares. Né? Então, a gente precisa de um número razoável de mulheres e homens dentro da Câmara para que a gente possa tomar decisões favoráveis para todo mundo. Você acredita que quantas mulheres seria suficiente hoje? Metade. Não vai dar metade porque vai dar 5,5, né? Então eu vou puxar a farinha pro meu lado. Vou refazer a pergunta. Eu pensei que ela ia falar uns 30%, sabe? Não. Assim, né? Eu pensei, não, para ser otimista ainda, né? Mas, gente, isso a gente brinca, mas eu acho que as mulheres precisam realmente se posicionar mais, né? Já está no mercado, em várias áreas, né? Inclusive, quando eu vejo as mulheres trabalhando, e não quero menosprezar a atividade, mas trabalhando como motorista de ônibus, né? De transporte coletivo, a gente vê que as mulheres têm realmente mostrado que ela pode. Sim, né? pode e deve. E deve. Né? Então, quero te parabenizar representando todas as mulheres, né? Que saíram candidatas, né? Que estão aí tentando, né? Mas, enfim, aí você me respondeu a primeira pergunta e a segunda pergunta é quais são as propostas, né? Que vêm para essa renovação, para mudanças? Mas eu quero fazer uma observação. Importante, quando a gente fala de mulheres, da importância de ter mulheres, não é qualquer mulher.
né? A gente precisa de mulheres na Câmara, mas a gente precisa de mulheres com comprometimento, com competência, mulheres que vão ouvir a população e converter essa escuta da população em políticas públicas eficazes. Ficou mais complicada, né? a sua observação, né? Porque realmente não basta ser mulher. Porque senão parece que é uma luta de gênero. E não é. E não é. De competência. Exatamente. Importante, Tem que ter qualificação, tem que estar preparada para ouvir a demanda da população, né? E representá-las, né? À altura. Exatamente. Mas agora a pergunta é o que mesmo? A pergunta é quais são as propostas, né? O que vem da Bruna para a gente falar, pô, valeu a pena essa mulher que eu quero votar. Deixa eu só... podia já, Bruno, Johnny, já colocar o número dela aí na tela para o público, os internautas já irem fixando o número. Bem 45, grandão, assim, bem grande, põe aí. 45678, Bruna Gaioso. Exatamente. Tá? Representando o povo. Vou combinar aqui para ficar legal, né? Muito bom, representando o povo. Então vamos lá. Quais são as suas bandeiras, né? Já se vê que a área social já é uma delas, mas o que vem aí da Bruna? Tá, muito bem. Eu divido, assim, meus projetos de mandato, né, em quatro eixos, né? Primeiro eixo, que eu acho, assim, o fundamental, é lembrar do papel de ser interlocutor do povo, né? Então, assim, lá desde o começo eu falo muito em gabinete itinerante. Eu vejo muita necessidade da gente estar no meio do povo, né? Se eleita for, né, oremos, eu espero muito conseguir fazer uma agenda nos bairros, né? Uma agenda contínua e não é uma agenda de oba-oba de fazer um mês no começo do mandato. Fazer um marketing. Fazer um marketing e depois, né, durante os 4 anos sumir, né? Então, primeiro eixo do meu trabalho é essa escuta do povo. E aí eu defendo que a gente faça não só o mandato, o gabinete itinerante, né, que é uma proposta minha, mas que a gente incentive, que a gente promova mais escutas do povo, né? Carapó, a gente ainda tem pouco disso, a gente precisa aprimorar. Beleza, isso é um eixo, mas assim, é uma prática, né? Não um eixo. No mais, né, o meu foco é saúde, educação e social com segurança pública, né? Por que eu digo social com segurança pública? Vou começar por essa parte, né? Como eu venho da assistência social, meu concurso é da assistência social, né? E minha formação também é nessa área, eu vejo muito a vulnerabilidade das famílias. Então, veja bem, embora seja extremamente importante que a gente construa bons hospitais, boas escolas, bons ESFs, né, postinhos de saúde, é importante a gente pensar em quem vai usar esses instrumentos, esses órgãos públicos. Porque se a gente não cuida da família, não adianta a gente ter uma boa estrutura, né? E em Carapó a gente tem alguns problemas sociais ainda a serem tratados. O que eu tenho dito muito que é um problema social em Carapó, a violência doméstica, que nós temos um índice de registro de 90 casos por ano em média. Mas é muito para Carapó, Para Carapó é muita coisa, né? E isso são de registros. Fora os que acontecem que a mulher não faz a denúncia, né? Por uma infinidade de... Isso aqui daria um outro podcast, né? Fatores, Por que a mulher não faz a denúncia. Mas, assim, as que a gente consegue que ela faça o registro são a média de 90 por ano, já é muita coisa. E você tem um índice de reincidência dessa violência? Porque às vezes acontece a primeira vez, registrou, né? Não estou mudando da pauta, mas só para título de esclarecimento. Da reincidência pura e crua eu não tenho, mas eu tenho um dado interessante relacionado, que é o seguinte: além de eu atender as mulheres vítimas, eu tenho um grupo de educação e reeducação e reflexão para autores de violência doméstica. Lá eles são encaminhados pelo Tribunal de Justiça e eles vão carinhosamente, porque eles são obrigados pelo juiz. E aí eles participam lá comigo durante 4 meses. É porque no caso da criança, a lei diz que o agente violador deve ser retirado do ambiente, né? Sim. E às vezes tem uma inversão, eles acabam tirando a criança e leva, né? Exatamente. Existe meio que um choque de realidade, né? Um equívoco, né? Um equívoco. Nesse grupo de reflexão e reeducação, que eu já atendi assim, mais de 180 pessoas, eu tive um caso de reincidência. É pouco. Só um. É baixo. Isso. Nesse grupo. Mas nem todo mundo é atendido lá. Então, né, o restante que não é atendido, infelizmente, a gente tem reincidência, sim. A gente tem mulheres vítimas com mais de 23 boletins de ocorrência de violência doméstica aqui em Carapó.
É muito. Ô, Bruna, muito. E quando você fala da sua bandeira de saúde, eu vejo que a bandeira, a saúde, ela é uma árvore com muitos galhos, né? E o que você poderia especificar ou ser um pouco mais pontual nas suas propostas para a saúde? Na saúde, eu tenho duas questões que são importantes e que me chamam muito a atenção aqui em Carapó, e elas são questões interdisciplinares, né? A primeira é uma questão de saúde pública, que são as pessoas em situação de uso de drogas que estão em rua. Situação de rua, que estão usando drogas. Em Carapó, a gente tem um número aumentado, né, crescido diariamente. As pessoas nossos internautas vão concordar comigo, né? A gente percebe mais pessoas em situação de rua e a maioria delas são pessoas em dependência química. Isso é uma questão que nós ainda não abraçamos em Carapó, né? Parece que são pessoas invisíveis para o povo, né? É o título do livro, né? O rápido, né? Os invisíveis da sociedade. Os invisíveis, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Para a sua proposta, você acredita que para resolver esse problema, basta apenas interná-los? Basta apenas dar o que comer? Qual que seria a saída? Então, o que a gente tem previsto lá no plano de mandato, e vai precisar de um esforço muito grande, porque o vereador não faz milagre. Em parceria com o executivo? Precisa de uma grande parceria com o executivo, muitos apoiadores. A gente tem lá um plano interdisciplinar, um projeto interdisciplinar de reabilitação e reinserção na sociedade. Porque não adianta mandar para uma clínica e quando essa pessoa voltar, ela não ter onde morar, ela não ter a família para acolher, porque em alguns casos a família já desistiu, ela não ter um trabalho, ela não ter formação para se inserir no mercado de trabalho, e aí os casos de reincidência, eles são aumentados, porque essa pessoa não tem essa estrutura. Então, quando a gente fala em pensar na reabilitação dessas pessoas, a gente está falando de clínica. Carapó, a gente dificilmente vai conseguir fazer uma clínica, mas a gente pode fazer parcerias com clínicas e pensar em todo o retorno dessa pessoa para a nossa comunidade, porque são nossas pessoas, né? Eu fico assim, estarrecido, essa é a minha expressão mais, o meu sentimento é de estarrecimento, de ver as pessoas brincando com a imagem dessas pessoas, na internet, inclusive, vai lá e pega um andarilho barbudo, cabeludo, tal. Faz um meme. Faz um meme, corta o cabelo, faz a barba, tira o antes e o depois, como se aquilo resolvesse o problema, né? E aí foi legal, eu acho bonito isso. Mas o cabelo vai crescer, sim, a barba vai crescer, o desejo, né? A abstinência da droga vai vir, do álcool, enfim, né? E esse projeto, você já tem ele escrito? Temos. Nós temos ele desenhado, nós temos quem poderia ajudar, quem poderia participar disso. E todos esses projetos, não só esse, mas tudo que eu penso para Carapó, eu sempre digo assim, que entrando ou não, esses projetos vão ser mandados para frente, né? Claro que se eu entrar é um pouco mais fácil, mas vão ser mandados para os vereadores que estiverem eleitos, porque é importante. O que eu sempre penso é que nós precisamos trabalhar a causa da doença e não o sintoma. O que o brasileiro faz, geralmente, é tratar o sintoma. Vamos, então, é isso que você está falando, né? Vamos dar um tapa no visual e aí a mulher vai estar com a autoestima pronta e ela vai conseguir sair da violência doméstica. Ou vamos fazer, dar uma marmita e uma moradia aqui de 1 mês e achar que isso vai resolver e essa pessoa vai sair da situação de dependência química. Essa questão aí, eu acho que vocês na assistência social devem passar por isso, né? Eu quero até parabenizar aqui minha amiga Juliana Monteiro. Maravilhosa. Uma pessoa... Minha chefa. Não, eu tenho uma simpatia, eu tenho uma admiração pela Juliana, que ela é muito competente pelo que faz, né? E a gente sabe da preocupação que se tem, né? Mas não é o suficiente. Não é. Não é o suficiente. E você acredita que sozinha a vereadora também não conseguiria fazer isso? Não, jamais. A sociedade poderia cooperar de alguma forma? Poderia e precisa, deve, né? Eu sempre digo assim, que se nós tivermos todas as políticas públicas, tudo que o Estado faz, né, que são políticas públicas, só são feitas porque existe uma demanda da população. Não é porque o Estado é bonzinho e fala, vou fazer, que legal, né? Não, precisa ter uma pressão da população, precisa ter a população apontando, né? Ligando nos canais de ouvidoria, anunciando o que é preciso ser feito. Olha, está acontecendo isso no meu bairro, olha, isso é um problema aqui para a gente precisa pensar. Quando a população faz essa pressão,
Não é ruim essa pressão, ela é positiva para a sociedade, para a democracia. Quer dizer, não está expondo Não. o poder público, né? Não, Na de verdade, forma está nenhuma, ajudando. está ajudando, né? Porque imagina, não tem como a administração pública estar em todos os bairros vendo tudo que acontece. Então, nós somos responsáveis por fazer essa chamada, né? Olha, gestão, aqui tem um problema, né? E aí os vereadores têm também esse papel de ouvir aqui e levar para a administração pública. Nós temos uma administração muito atuante, mas não tem como você ter olhos em todos os lugares. O papel da população é esse, mas é também o de sensibilização, né? De ter um olhar mais humano para essas causas, principalmente dessas pessoas que estão em situação de rua e de dependência química, né? Porque, às vezes, eu sinto que nós, como você disse, deixamos de vê-los, né? Então, estamos tão acostumados a passar ali. Isso é natural, né? Você vai passar, quer dizer, não é problema meu. Exatamente. Né? O grande pensamento é esse, né? E aí a gente fala, é problema do Estado, é problema do município, é problema, né? E aos poucos ele vai se tornando, né? Sim. Né? Aí um ou outro ajuda, enfim, quando ajuda é criticado porque está incentivando, né? Mas às vezes a pessoa não tem um documento, não tem uma forma de... Mas enfim, e dentro das suas propostas, né? O que seria de curto prazo e o que seria de longo prazo? De curto prazo e longo prazo, vamos lá. Ainda dentro da saúde, nós temos uma questão importante a ser pensada também, que é a questão do atendimento às pessoas, às crianças, principalmente com autismo, espectro do autismo. E como que aumentou esse número? Foram os diagnósticos que aumentaram ou foram os casos? Eu acredito que os diagnósticos, né? Essa gestão trouxe para nós, que nós não tínhamos, né? Um neuropediatra. E aí a gente conseguiu fazer um acompanhamento melhor dessas famílias e a gente tem conseguido dar o laudo diagnóstico. Para as famílias, o diagnóstico precoce, ele é extremamente fundamental, né? E aí nós precisamos, eu acredito que nós precisamos pensar a curto prazo, né? No próximo ano, a gente precisa pensar em como atender essas crianças com as terapias que eles precisam, que são terapias de cunho comportamental, que a gente chama de ABA. Por quê? Nós temos em Carapó a APAI, uma associação maravilhosa, mas que ela ainda não consegue suprir essa demanda específica, né? E nós temos uma outra clínica particular que acaba que também as famílias não têm recurso para fazer E seria possível haver um convênio da prefeitura com as clínicas particulares? É isso que eu proponho, né? Que se faça um estudo para ver o que é mais viável financeiramente para a nossa prefeitura, né? Que talvez ter um convênio. Um convênio, né? Fazer eu acredito que criar uma clínica vai dar um pouco mais de trabalho. A curto, médio prazo até se estabelecer. Exatamente, né? E aí a gente tem que ir incentivando esses convênios realmente como um processo transitório, né? Começa-se com convênio, mas depois a gente tenta organizar para que nós tenhamos realmente uma clínica que atenda essas famílias. Deixa eu chamar a atenção mais uma vez ali naquela câmera ali para você. Ó, você internauta que está acompanhando, que tem visto o alto índice de andarilhos, de pessoas andando em situação de vulnerabilidade social. Atente-se aqui à proposta da Bruna Gaioso, com o número 45678. Ajude. Se você quer resolver o problema, você tem que votar em quem propõe soluções para o problema. Não adianta você reclamar e quando você tem a oportunidade de mudar, né, a sua oportunidade é agora. Coloca, Johnny, mais uma vez aí o número 45, como diz a Bruna, bem grandão. Bem grandão, para o pessoal não esquecer. E eu coloquei um número que é difícil de esquecer, ó, 45678, não tem como esquecer. 45678, tá bom? Bruna, ainda dentro da saúde, mais alguma proposta ou podemos passar para a próxima? Não, dentro da saúde a gente também precisa incentivar, né? E aí é aquele papel do vereador, que às vezes o vereador ele é o chato, mas é porque ele precisa realmente ficar ali cobrando e levando algumas demandas. A gente precisa incentivar uma melhor organização da saúde nos distritos, né? Nós temos a comunidade indígena, nós temos Nova América, Cristalina, e a gente precisa, de alguma forma, facilitar o acesso dessas pessoas à saúde, né? Nós temos o postinho de saúde nesses distritos, mas às vezes a questão de medicamento é complicada, precisa vir aqui na cidade. Cristalina, nós temos alguns idosos, né? Alguns moradores idosos, e para eles virem só para buscar um medicamento é inviável, o transporte também não é muito fácil, então a gente precisa pensar numa forma de organizar para que isso seja agilizado. E lembrando disso, nós temos uma outra proposta um pouco mais tecnológica,
que é que a gente faça um mapeamento dos serviços que nós temos na saúde e disponibilize num aplicativo. Por quê? Às vezes a gente, né, na correria do dia a dia, a gente não tem essa disponibilidade de poder ficar peregrinando entre órgãos. Seria né? o fato de fazer agendamento. Isso. Então, se você tiver ali na palma da sua mão, você saber, olha, esse tipo de especialidade nós temos aqui em Carapó. E nós temos várias. Carapó aumentou muito o número de especialidades. Essas especialidades nós temos aqui. Dá para marcar em tal lugar que eu vou com tal pessoa que eu converso. Você ter isso na palma da sua mão. Para você não precisar, às vezes você vai lá no plano. Não é aqui não, é em outro lugar, né? Você evitar acontece, esse tipo de... Infelizmente, acontece Sim, muito. né? Às vezes, erro de comunicação. Sim, né? Não é um grande problema, mas é uma questão que pode ser resolvida, uma questão prática, né? Uma questão tecnológica. Gente, eu vejo que a Bruna, ela não faz nem biquinho para responder as perguntas. Está na ponta da língua, né? As propostas estão, parece que ensaiadas aí há 4 anos, preparadas, né? Na verdade, a Bruna está preparada para te representar. Ô, Bruna, e agora vamos para as perguntas que vem aí, né? Eu acho que você, para a área da segurança pública que você disse, como resolver essa questão? Você fala, Carapó está prestes aí a receber, né? O pelotão, né? Agora me fugiu a memória, da companhia independente, né? O que você propõe especificamente assim para a segurança pública? Primeiro, né, esse pelotão vai ajudar demais, porque o que acontece? Nós tivemos aí uma mudança, passamos a ser uma companhia. A companhia, ela tem mais cargos administrativos, então nós, na verdade, ganhamos a companhia e perdemos o efetivo de fora da cidade, o efetivo que está na rua, né? Diminuiu isso porque alguns policiais precisaram entrar para a companhia fazer o setor administrativo. E aí, nosso Major Matheus está aguardando, então, que venha os novos formados para poder complementar a segurança pública aqui em Carapó. Quando eles vierem, a gente já vai ter aí um ganho muito grande, né? Por enquanto, nós ainda estamos operando com um número reduzido de policiais militares. Em Carapó, nós temos, vocês vão concordar comigo, relativamente uma cidade segura, né? Nós não temos grandes índices de assalto, nós não temos grandes índices de homicídios, né? Ainda bem, o último feminicídio que nós tivemos, salvo engano, foi em 2016. Na verdade, o homicídio foi, eu acho que já tem uns 2 anos ou mais, homicídio, né? Sim, né? Carapó, pelo porte da cidade, né? O feminicídio foi em 2016, se não me engano. Então, assim, é muito pouco, mas a gente quer manter assim. Não, sim, claro. Eu falo assim, isso também sim, você não pode falar muito para o inimigo não ouvir, né? Mas exatamente. Eu falo assim, mas o índice é pouquinho, é baixíssimo, né? Até a população de Carapó é uma população pacífica, ainda né? bem, né? Carapó é uma cidade... Mas não foi assim toda a vida, né? Não foi assim toda Quero a mandar vida. um abraço para o Major Matheus, toda a equipe da Polícia Militar. Exatamente. Então, Carapó, nós temos uma Polícia Militar atuante que vamos complementar, né? O governo do estado vai complementar essa polícia militar, então aí nós já teremos um ganho muito grande. Caso haja uma demora desse complemento vir, existe a possibilidade da gente pensar numa guarda municipal, né? Que daí a gente desafogaria a polícia militar de algumas atribuições, como, por exemplo, aqui em Carapó tem o PROMUSE, que é o Programa Mulher Segura. Esse programa é um programa da Polícia Militar, que ela faz o acompanhamento das medidas protetivas de violência doméstica. Isso toma bastante tempo. E acaba tirando alguém do efetivo. Exatamente. E não só alguém, porque geralmente a Polícia Militar não é bacana você andar uma pessoa só, né? Tem que andar pelo menos 2. Né? É um motorista. Isso. E mais alguém que vai fazer ali. Então, mesmo que seja só para verificar, né, a medida protetiva, vai que acontece alguma coisa no caminho. E também você gasta uma viatura, né? Então, se houver realmente essa demora de vir esses policiais militares, a gente pode pensar numa guarda municipal. A guarda municipal, salvo engano, tem uma quantidade de habitantes, salvo engano, 50 mil habitantes para estabelecer, mas pode ser feito parcerias com a cidade maior? Ou pode se criar um departamento para isso? Pelo que eu andei investigando, nós conseguimos criar com um pelotão reduzido, né? E aí dava para a gente concentrar realmente nessas ações do PROMUSE, né? Em algumas cidades cidades menores, eles fizeram e não deram o nome de guarda municipal, deram o nome de Patrulha Maria da Penha, né? E aí é um efetivo reduzido que fica só com esses casos de violência doméstica.
Fora isso, né, isso aí é uma possibilidade, mas o que a gente tem pensado e já tem feito, né, eu estava fazendo na coordenadoria, isso eu estava fazendo sozinha, me deu um trabalho terrível. Eu estava tentando mapear os casos de violência doméstica do município de Carapó, por região. Por região de caso, por região de ocorrência, porque às vezes a família mora num lugar, mas sempre briga lá em determinado lanchonete, em determinado lugar. Quer dizer, aquele ponto. Isso, tem aquele ponto. Para que a gente consiga identificar quais são os pontos que nós precisamos trabalhar mais preventivamente. E nem sempre o bairro em que tem menos casos quer dizer que tem menos casos efetivos. Pode ser que tenha menos denúncia. Com relação às câmeras aí, reduziu os números de incidentes, ô Bruna? Da violência doméstica, que é o que eu tenho acesso aos dados, não. Porque a violência doméstica geralmente acontece dentro de casa. Dentro de casa, né? Sem testemunha. Você não está sendo filmado. Né? Exatamente. Vez ou outra tem ali em alguma lanchonete, algum bar, né? E aí as câmeras podem registrar. Mas tem gente que gosta de aparecer na câmera, né? Então, também não vai se impedir. Quem vai fazer não quer saber se está sendo filmado ou não, né? Eu acho. E é muito recente, né, Vanner, as câmeras. Então, assim, para a gente ter uma análise real, a gente precisa, eu acho que, pelo menos um ano de funcionamento para a gente poder comparar o ano anterior. É que a proposta ela é 50-50, né? É para coibir e depois para poder fazer as investigações, né? Ajudar na investigação. Então, acaba... Ô, Bruna, mais alguma proposta que você traz para nós aí de novidade? Ou você quer segurar para vir depois, assim, para... Né? Com mais novidades, né? Com mais novidades. Não, eu acredito que em linhas gerais, né, é isso, né? Pensar... tem também a questão da educação, né? Pulamos a educação. Pô, a sua área é de doutorado, né? Exatamente, né? E Carapó, a gente tem uma educação muito boa, né? Nós temos índices bacanas na educação municipal, mas uma coisa que eu tenho chamado a atenção, que foi um discurso que nós ouvimos muito no ano passado, que foi relacionado à quantidade de atestados que os professores ou a equipe dos profissionais de educação acabam utilizando. Por adoecimento psicológico, Bruna? Exatamente essa questão que eu trago, né, essa reflexão. Por quê? Não basta a gente falar, nossa, mas os professores estão aí com muitos atestados. A gente precisa pensar. Por quê? Por que esses profissionais estão adoecendo, né? O que está trazendo esse adoecimento? São só questões psicológicas e emocionais? São questões de sobrecarga? São questões também da questão física? Tem alguns com problemas de coluna, né? É um trabalho cansativo. A jornada de trabalho tem sido muito exaustiva, porque às vezes o professor quer dobrar a jornada para ter um salário, né, melhor. A gente precisa refletir. Um professor bem motivado, ele consegue dar uma aula com maior produção. Faz toda a diferença, né? Você vai cuidar das crianças. Se você não estiver bem para isso, você não consegue efetivar o seu trabalho de uma maneira plena. Então, assim, um dos projetos que nós temos é esse trabalho de pensar o que tem adoecido esses profissionais e levar psicólogos para as unidades escolares. Nós temos o psicólogo educacional, mas o psicólogo educacional que fica na Secretaria de Educação e cuida de todas as escolas, né? E aí nós temos esse intuito de fazer esse clamor, né, para a gestão municipal para que a gente consiga cuidar mais de perto desses profissionais da educação. Muito bem, vocês acompanharam aí, internautas, que a Bruna ela vem realmente para renovar e para inovar, né? Se for discutir, o que se discute muito, a questão da qualificação do parlamentar, não precisa discutir, tá? Tá aqui. Se você quiser acompanhar o currículo dela depois, só ir lá no Lattes, tá? Lattes, para quem não sabe, tá lá no CNPq, tá? O nome dos profissionais que têm o seu currículo digital. Bruna, agora vamos falar um pouquinho de executivo, né? Como que você avalia a gestão do prefeito André Nesi? Eu estou junto com a maioria da população, né, e avalio a gestão como excelente, né? Essa gestão, ela trouxe muitos benefícios e eu nunca posso deixar de falar sobre todos os benefícios, todas as questões positivas que nós tivemos no avanço das políticas públicas para mulheres, né? Então, essa gestão é a gestão que trouxe, né, a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, que é onde eu trabalho hoje. É a gestão que criou a Sala Lilás, né? Não sendo responsabilidade do município, ainda assim essa gestão assumiu essa responsabilidade e criou a Sala Lilás. Lá nós temos uma profissional cedida pelo município, que inclusive é uma profissional
maravilhosa, assim, uma profissional excelente. Essa é também a gestão que pactuou, né, o Promuse assinou o termo de colaboração com o Estado para que a Polícia Militar faça esse acompanhamento das medidas protetivas. É uma gestão comprometida com as mulheres, é uma gestão que tem sua metade de secretariados compostas por mulheres. E é uma gestão que trouxe crescimento para Carapó, né? Os últimos 6 anos, nós vimos Carapó expandir, nós vimos Carapó crescer em quantidade de escolas, em quantidade de postos de saúde, em asfalto, em saneamento. E isso também representa mudança na vida social das pessoas, né? Excelente, exatamente, muito bem pontuado, né? Eu sempre digo assim, que nós não temos como viver bem e sermos, né, felizes se nós não tivermos esses recursos básicos que são de responsabilidade do governo, que são de responsabilidade do município. E Carapó tem abraçado a sua responsabilidade. Evidente que nós temos questões a melhorar, né? Mas essa foi uma gestão, e eu acredito que a posterior também será, uma gestão de escuta, né? Que ouviu as demandas da população e foi fazendo as melhorias. É claro que a gente não consegue fazer tudo de uma vez só, né? Então ainda tem coisa para a gente fazer. Mas acredito que mantendo esse caminho, Carapó só tem a ganhar. O André Nesi é um prefeito muito moderno. Sim. Né? Uma mente muito visionário. Visionário, né? E Gordo da Tigre, candidato a prefeito com pipoca. O que vem por aí, Bruna? Olha, eu sempre digo assim, o André, ele é um cara visionário, um cara incrível, mas a gente tem que lembrar quem estava com ele. Né? Então, assim, o Gordo, embora ele aparecesse um pouco menos, o Gordo estava por trás de todas as decisões que nós tivemos no município de Carapó. Internauta, você precisa ouvir isso aqui de novo que a Bruna falou, tá? É importante. É importante. Tá, fala de novo, Bruna. Tudo que nós fizemos, tudo que foi feito na gestão do André, o Gordo estava por trás. Né? Ele estava decidindo. Ele tem essa personalidade mais menos expansiva do que o André, né? Porque o André é um comunicador nato. Aí ele estava na linha de frente, né? Estava na linha de frente. E o Gordo sempre respeitou essa posição do André. O André é prefeito, o Gordo é vice. Mas o Gordo sempre esteve presente nas decisões. Então ele é um cara que sabe administrar, que sabe resolver problema, né? E não foram poucos problemas. E ele sempre esteve ali atuante. Então eu digo sempre que o Gordo é essa razão que a gente precisa na nossa administração. E o Pipoca é o coração da nossa administração, né? Vai ser o coração. O Pipoca é um cara extremamente humano, um cara muito querido pelo povo, né? Um cara competentíssimo, que teve aí 3 mandatos excelentes na Câmara. Sem rejeição. Sem rejeição, né? E aí a gente tem essa dupla, né? O que poderia ser melhor do que a gente ter essa dupla, que é razão e emoção juntas e equilibrados, né? Eu acredito que juntos eles vão desempenhar um papel importante para Carapó, para a gente continuar nesse caminho e ir para frente, né? Para a gente continuar ao infinito e além, né? Para a gente continuar de onde a gente está e melhorar. Tem muita coisa para melhorar e eles já conhecem a fragilidade. Na verdade, o município está caminhando. Sim. A grande questão, né? É igual você fazer, vou usar uma comparação bem tosca aqui, você podar fazer uma ultrapassagem de um veículo, né? Se você está em movimento, é muito mais fácil. Agora você tem que parar, recomeçar, reorganizar. O município acaba perdendo, Perde né? muito. Perde muito, né? Evidente que nós temos que manter esse crescimento. E aí, se a gente já está embalado, vai frear para quê? Né? Eu brinco com eles e falo, gente, eu tenho que apontar as fragilidades porque eu quero mudar a Câmara. Né? Eu quero entrar na Câmara, então eu preciso apontar as fragilidades. Não existe nenhum erro quanto a isso, né? Exatamente. Até porque são 11 vagas, você só precisa de uma, né, Bruna? Exatamente, né? Mas nós estamos no caminho certo. E eu acho que eles vão manter esse caminho de escuta do povo, né? Esse caminho de escuta dos vereadores, para melhorar ainda mais o que a gente já tem de bom. Bruna, que bacana falar contigo, né? Bom demais. Foi um podcast muito rápido, muito aproveitável, né? Eu acho que essa é a expressão aqui, né? Foi muito produtivo, tá? Mais alguma coisa, os microfones abertos para suas considerações, mais algum apontamento, não, alguma se for observação? falar mais, eu vou precisar de umas 2 horas mais um pouco. 2 horas, né? Não, aí vamos deixar para depois, vamos deixar para a próxima. No final, mais um aí, a tá? gente faz mais um, né? Talvez pode surgir da própria população outras demandas, né? Você vai ouvindo. Bruna, olha para essa câmera aqui agora, tá? O olho do internauta. Opa! Vamos lá agora. Olha para cá e diga para ele por que votar na Bruna Gaioso. Eita, essa é difícil, hein? Vamos lá. Então vamos lá, gente.
Por que votar na Bruna Gaioso? Opa, tem que falar no microfone, senão vocês não vão ouvir. Vamos lá. Por que votar na Bruna Gaioso? Primeiro, porque eu tenho um comprometimento com o povo. A minha trajetória dentro da assistência social me fez conhecer praticamente todas as vulnerabilidades que as nossas famílias têm. Eu venho, né, de uma história de luta, de uma história de muito trabalho, assim como a maioria de nós carapoenses, e eu acredito numa política limpa, né? Eu acredito numa política justa, numa política boa. Então, assim, para quem está na mesma vibe que eu, para quem acredita que a gente pode melhorar a Câmara, que a gente precisa trazer novidade, eu conto com o voto de vocês, eu conto com o apoio de vocês. E que número que é? 45678. Gente, tá aí, Bruna Gaioso, 45678, para prefeito Gordo da Tigre, número 11. E Pipoca. E Pipoca vice, para o município continuar crescendo. Bruna, brigadão, tá? Tamo Obrigado, junto. viu? Obrigado Até a próxima. Até a próxima. Ficamos por aqui.